Oi, pessoal. Olha, eu prometi e não vou falar mais aquele slogan todo, mas eu vou falar com vocês, que aqui é o Crone Você, que está novamente aqui à disposição de falar sobre coisas boas, tá? E a gente veio aqui hoje trazendo uma pessoa que eu admirei muito quando eu vi ela falando numa palestra. Então, por isso eu fui lá pedir para ela vir conversar comigo também, tá? Por favor, gente, não esqueçam, cliquem aqui, entrem para o canal, se inscrevam, que a gente está precisando muito da sua ajuda e de sua participação. Aline, que bom ter você aqui. Será que você podia contar para a gente quem é a Aline? Porque assim o pessoal vai te conhecer um pouco. Com certeza. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui falando. É uma honra. Vamos lá, eu sou a Aline Lima. Eu sou uma mulher negra, cadeirante e que gosta muito de debochar da vida, da parte limão, digamos, da vida, e ao mesmo tempo com bastante sorriso, bastante alegria, porque eu acredito que a vida, ela tem dois lados. O lado que pode ser olhado como ruim, né, chato, cansativo, mas também pode ser olhado pelo lado feliz, contente e de poder comemorar o que a gente tem de bom, né? Então, como eu disse, eu sou a Aline, uma pessoa com deficiência, eu sou cadeirante, eu nasci com essa deficiência, a minha deficiência ela é congênita, foi uma má formação na coluna. Logo no início, meus pais, eles não sabiam da deficiência, né? Então, eles achavam que seria uma criança sem deficiência, e aí, no decorrer do parto, descobriram que eu vinha com uma deficiência. Então, aquilo foi tudo muito novo e tudo muito difícil, digamos, porque eu logo de início, mesmo sem ter a devida consciência de palavras, os médicos diziam que eu não ia viver, que eu seria uma pessoa que iria viver um dia, primeiro deram horas, depois dias, depois meses, depois anos. E foi engraçado que eu, mesmo sem o conhecimento das palavras, eu não deixei que aquilo me abatesse, né? Eu não levei isso pra frente e eu lutei pela vida. Hoje eu tô aqui com 31 anos de vida, onde os médicos diziam que era dias, horas, meses, e o máximo de horas que me deram, o máximo de anos que me deram foi da puberdade. E com 31 anos, eu acho que da puberdade eu passei, né? Já tô aqui velha, já tô me achando velha, mas vendo toda essa trajetória, toda essa vida com barreiras, sim, mas vendo sempre o lado bom. Então eu gosto de contar que eu sou uma pessoa que nasci com a data de validade vencida. Eu lido com isso de datas que eu passei como vencida, mas eu não faço mal, pode ter certeza, tá? Sou uma pessoa com data de validade vencida, mas eu não faço mal, só debocho um pouco da vida. E hoje eu sou palestrante, eu sou formada em coach, gosto de motivar as pessoas nessa trajetória, então eu conto normalmente nas minhas palestras da minha vida, o que eu já passei e mostrando que, como uma referência, eu nunca quis ser exemplo de ninguém, eu gosto de ser lidada como uma referência para mostrar para as pessoas que elas podem sim chegar onde eu cheguei, elas podem sim passar do que eu já passei, né, passar à frente, atrás, e me olhar sempre como uma referência de que a vida sim pode ser dura, pode ser muitos limões, mas se a gente mexer um pouquinho, vira uma limonada muito gostosa e que pode ser maravilhosa também. Então hoje eu sou palestrante, eu sou coach, eu trabalho também como CLT em outras empresas, gosto de mexer na parte de influências, então eu estou nas redes influenciando pessoas, principalmente mulheres, principalmente pessoas com deficiência, de que a deficiência é uma característica e não uma ditadura, né? Nada na vida hoje é ditadura, tudo é uma característica, é algo pontual que você está passando e que pode ser muito bom também para você aprender lá na frente. Uma das coisas que me chamou muita atenção na sua palestra e também na sua rede, né? Não é o otimismo, eu não diria que é isso, é essa visão de que tudo pode, entendeu? Que a gente tem dificuldades, que todo ser humano tem, alguns mais, alguns menos,
mas que se a gente viver em cima do problema ou da dificuldade somente, a vida fica mais difícil. É isso que você quer traduzir mesmo na rede social? Eu tô certo? Exatamente, é isso. Barreiras, dificuldades, todo mundo tem, né? Afinal, a vida, ela é feita de desafios e conquistas, né? E você pode ter um olhar de olhar só para os desafios. Então, hoje eu acordei e não tem sol. O dia tá muito ruim, não tem sol. Eu bati o meu dedinho, então meu dia é péssimo. E o metrô tá lotado e isso, e assim, tudo existe na vida, né? Mas por que olhar por esse lado? Então, eu acordei e não tem sol. Poxa, melhor que eu não vou sentir tanto calor no dia. Eu bati o meu dedinho. Poxa, vou aprender que aqui esse móvel não tá legal, né? Vamos mudar ele de lugar. O metrô tá lotado. Poxa, existem muitas pessoas no mundo, eu não tô sozinha, né? Então tudo pode ser olhado pelo lado bom e pelo lado ruim da vida. E por que não a gente não olhar sempre pelo lado bom? Lógico que tem momentos que é bom você internamente ver o que tá sentindo, ser triste, ter um momento triste é natural, faz parte da vida, mas é uma passagem, né? Uma passagem que hoje pode ser que não tá tão legal e amanhã já tá melhor novamente. Somos viventes, afinal, isso mostra que a gente tá vivo, porque se não tivesse nem tristeza, nem alegria, acabaria a vida, né? Quer dizer que você não tá mais vivendo, então faz parte da vida, mas sempre tenta olhar pelo lado bom. Então, assim, eu sou uma pessoa com deficiência, eu vim talvez para mostrar para as pessoas que tudo pode, tudo é possível e que eu posso. Eu não ando em pé, mas eu ando com a minha cadeira. Ela me leva para todos os lugares que todas as outras pessoas também vão. Eu acho muito legal uma coisa que você faz na rede e que você faz até quando eu te conheci. Você trata a deficiência de uma maneira tão natural que alguns, você já tem, você mesmo falou, 30 anos, tá? Eu lembro, eu já tô com quase 60, o dobro. E eu vi a transformação da sociedade, tá? Então, o que acontece? Existem milhares de problemas para o deficiente. Eu não vou te dizer tapar só com peneira, porque não existe isso, tá? Mas, assim, você falar que há 30 anos era diferente, Se você falar 50 anos, era muito diferente, tá? Porque era uma visão de você deixar a pessoa segregada. Hoje não. Hoje a gente busca o que a gente hoje chama de inclusão, mas na realidade é o direito de existir, é o direito de ser. A gente está aqui, com cada um com alguns seus problemas e tal. Como que você vê isso? Tá? E essa evolução? Tá? Sim, foi uma barreira que a gente conquista a cada dia, né? Eu digo, nos primórdios lá, digamos, para quem acredita na Bíblia, né? No livro mais antigo do mundo. A deficiência era tratada como aleijado, como uma pessoa que não tinha capacidade e que precisava de um milagre para viver, digamos assim. E aquilo foi crescendo e foi evoluindo, e teve épocas que pessoas com deficiências nasciam e eram mortas, porque era um estorvo, era algo que não daria fruto para a sociedade. E depois a gente veio numa sociedade com cotas, onde a gente entende que a pessoa com deficiência ela existe e ela precisa ser inclusa, então obrigatoriamente precisa ter uma regra para que aquela pessoa faça parte da sociedade. Então veio as cotas, obrigando as empresas, as escolas, os lugares a ter pessoas com deficiência. Mas ainda assim, olhando para a deficiência como algo de que aquela pessoa ela tem que ser inclusa, mas por obrigação, não porque ela tem um valor que possa acrescentar na sociedade. Então, assim, quando pequena, na escola, minha mãe enfrentou muitas escolas que não queriam me aceitar. E diziam assim, não dá para sua filha estudar aqui porque os meus alunos são selvagens, vão machucar sua filha. Então, assim, eu vivi essa parte de preconceito mesmo da sociedade. E hoje, as palavras de preconceitos, elas são, por lei, algo ruim. Então, dá para você ter uma denúncia e aquilo ser um crime, né? Mas ainda tem muito olhar da pessoa com deficiência de ser ou super-herói,
que vem do capacitismo, né, onde você coloca a deficiência acima da pessoa. Então, por exemplo, hoje eu dirijo, e aí as pessoas olham assim, nossa, mesmo sendo deficiente, você dirige. Então, coloca a deficiência no centro da ação que eu estou fazendo. Então, assim, eu poderia não ter deficiência e não dirigir, como tantas outras pessoas. Isso vai da minha capacidade como ser humano, né? Mesmo com deficiência, você tá com esse sorriso no rosto. Então, assim, não é a deficiência que pode me tirar o sorriso, é a minha pessoa, como se tantas outras pessoas não têm uma deficiência e não conseguem ver o lado bom da vida. Então, assim, ainda existe muito esse capacitismo, essa coisa de colocar a deficiência como super-herói, ou ao contrário, como, você tem uma deficiência e você não tem condições de entrar na minha loja para gastar dinheiro. Então, a minha loja tem escadas. Para que eu vou colocar uma rampa, sendo que eu tenho a consciência de que a pessoa com deficiência não tem condições financeiras de me dar lucro? Então, ainda existe muito isso, mas a inclusão, ela está acontecendo, até muitos momentos é um pouco de modinha fazer inclusão, sabe? As empresas fazem marketing sobre isso, então é um pouco de modinha, de tipo assim, eu também faço parte dessa moda, mas que tá um pouquinho evoluindo, tá, né? Com os degraus, com os passinhos está evoluindo para mostrar que a pessoa com deficiência, ela é uma característica, eu lido a deficiência como uma característica, é a minha característica, ela pode me impedir de estar em pé, mas ela não pode me impedir de chegar em algum lugar, porque hoje eu tenho a cadeira de rodas que me leva, eu tenho um recurso de acessibilidade que me leva, e eu tento mostrar isso, de que é uma característica minha e de tantas outras pessoas, mas que não impede de eu ter um valor societário, um valor na sociedade. Eu posso contribuir com a sociedade, tanto financeiramente quanto como pessoa mesmo, né? Mas eu acho que é uma luta ainda que a gente vai enfrentar por muitos outros anos, assim como o racismo enfrentou e hoje está um pouquinho melhor, mas ainda existe. Então, são lutas que vai ocorrer naturalmente. Legal. Uma coisa que você tocou e eu vou seguir um pouco com isso, é que assim, o super-herói, que é aquele que está em todo lugar, tá? Só que você faz isso de um jeito que me chama muita atenção, porque você não tenta ser a super-heroína, você tenta ser a pessoa comum, tá? Se fora do estereótipo que criaram, de que a pessoa tenha que, como se aquilo... Não, eu vejo os seus vídeos, você está dançando, você está brincando, você está assim, como se nada tivesse acontecendo. É essa a tradução do que eu faço, a tradução certa do que você faz? Exatamente, essa tradução mesmo, de que eu posso fazer o que eu quiser, independente das pessoas até olharem isso como algo, uau, nossa, ela dança, né? Eu tento tirar essa barreira não com, digamos assim, defesa, não com brigas, né? Tentando discutir, mas mostrar que eu tô feliz, eu tô fazendo e eu vou continuar fazendo, independente se você olha isso como algo de super-herói, como algo uau, como não gostar de ver, digamos assim. E as pessoas, eu percebo que isso ajuda as pessoas. Então ela pode no início ter esse, me colocar como Deus, né, o sinônimo de Deus. Olha, ela faz tudo isso, independente da deficiência, mas aos poucos isso vai virando costume para a pessoa. Então, ela começa a me olhar como uma pessoa comum, da forma que eu sou, e que faz coisas como tantas outras. E, ao mesmo tempo, isso acaba motivando. Então, eu gosto de ser essa referência para as pessoas, para mostrar que eu posso fazer tanto quanto você, tanto quanto todas as outras pessoas que têm ou não essa deficiência, mas de uma forma de referência, de provar que eu cheguei e que você também pode chegar, e isso virar algo comum, algo de costume. Até eu recebo muitos
feedbacks de amigos que acabam me olhando como, assim, não olham mais a deficiência em si, sabe? Dizem assim, nossa, eu tô em casa e aí eu acabei percebendo que eu tenho muitos degraus aleatórios, degraus que não faziam sentido. Então aquilo acaba sendo incluso na pessoa como dia a dia. Então ela não vê mais a minha deficiência, mas ela vê as barreiras que eu tive por conta da acessibilidade, digamos assim. Isso é comum, né? Faz parte do dia a dia. Tá, eu acho que o que faz parte dessa tradução que a gente está falando é o tentar. Eu também vejo muita gente que, na realidade, não tenta. Na realidade, às vezes, assim, talvez por educação, talvez por cultura de massa que a gente tem uma vitimização. Não só no caso do deficiente, mas como de vários outros casos, tá? E aí, na realidade, eu gosto muito da ideia quando você consegue propagar que não, peraí, eu tenho que tentar. Tudo bem, pode não dar certo, mas eu vou tentar. É isso, né? É isso que você Exatamente. propõe, não é? Legal. E eu queria que você contasse, assim, porque assim, você é hoje uma influenciadora, certo? Você falou na internet, está todo mundo olhando a Aline. Tá? Como foi virar uma influenciadora? Como foi, assim, eu já vi que você já apareceu em um monte de programa, um monte de lugar, as pessoas te convidam para falar e lá tá ali, né? Como foi essa mágica para você? Foi muito comum, sabe, de mostrar o meu dia a dia com a evolução da internet, onde a gente consegue mostrar tudo. Então, assim, as pessoas me olhavam antes, fora da internet, como a Aline fazendo as coisas. E isso acabava já influenciando as outras pessoas, né, meio que indiretamente. E depois, quando apareceu as redes, que eu comecei a mostrar para uma maior quantidade de pessoas, e as pessoas começavam a me dar esse feedback de: olha, eu vi você dirigindo e eu fui tentar também. Eu sempre tive medo e aí eu paguei uma aula e tentei. E hoje eu consigo dirigir também. Então eu comecei a perceber que eu estava influenciando de uma forma positiva, né? Tava sendo uma referência para as pessoas e foi me dando mais gás. Então aí eu comecei a falar mais sobre isso, a mostrar, a provar que todo mundo consegue fazer tudo o que quiser. E que se não conseguir, tá tudo bem. Pelo menos eu fiz a tentativa, vi que aquilo não era algo que ao meu alcance, também já passava a vontade de querer fazer aquela determinada coisa, já que era algo que não ia usufruir para mim, e tá tudo bem também. Ok, somos pessoas diferentes. Então, eu gosto muito de ser essa referência, de ser esse ponto de influenciar pessoas, principalmente nessa parte de ver pessoas evoluindo porque são influenciadas por mim, sabe? Não é, eu tô influenciando a comprar um produto específico. Não, eu tô influenciando a pessoa a ser a melhor forma que ela já era, mas que ela não se enxergava sendo, sabe? Isso é muito, muito, muito bom. Eu gosto bastante. Gostei de ver isso. E é muito legal porque a gente está falando disso do aspecto positivo, independente de qualquer coisa. As pessoas têm que falar hoje da internet positiva, tá? Uhum. Porque a gente está muito conturbado, porque só se fala em fake news, nisso, naquilo, tá, não sei o quê. E aí o que acontece? Muitas vezes esse lado positivo da internet está sendo superado. As pessoas estão... porque dá menos ibope do que o negativo. Mentira, dá muito ibope, tanto é que a gente está aqui, tá? Então, é só quebrar esses paradigmas. Eu não gosto muito da ideia, mas eu sei que você mesmo vai me cobrar se eu não falar. Eu acho que, assim, a gente precisa falar com o governo sobre ainda tantas as dificuldades, principalmente de acesso, tá? Uhum. Então, eu quero te dar esses passos para você poder falar isso, porque eu acho que é devido, tá? Sim, com certeza. Assim, as pessoas às vezes me perguntam o que mais você enfrenta sendo uma pessoa com deficiência, qual é a barreira mais difícil? E aí muitos acham que é porque eu sou deficiente, né? A pessoa acha que a minha maior barreira é ser quem eu sou. E não, a minha maior barreira é a acessibilidade em si, porque eu tendo a possibilidade de chegar em qualquer lugar, a minha deficiência ela tá negativa, porque eu consigo estar em todos os lugares. O que mais me impede hoje
é as barreiras físicas, é ter um degrau, é ter um local que tem escadas, eu não consigo chegar. Então aquilo está me impedindo de chegar onde todos os outros que não têm deficiência chegam, e aí sim a minha deficiência fica em evidência, sabe? A minha deficiência vira uma barreira. Então, infelizmente, hoje a gente está num país que ele não se preocupa muito com acessibilidade, né? Então acho que se você parar para pensar, um lugar onde você não tenha nenhum degrau, você não vai conseguir resgatar na mente um local específico que não tenha pelo menos um degrau. Todos os lugares hoje, eles possuem degrau, eles possuem escadas, o símbolo escada é bonito nos locais, então, nossa, olha essa escada, que bonita, mas é um símbolo que impede outras pessoas de chegar. E não só uma pessoa com deficiência, né? Imagina um idoso, por exemplo, uma mulher que está com um carrinho de bebê, também vai enfrentar essa dificuldade, né? E, infelizmente, não é visto isso como prioridade nos locais. Então, toda vez que um engenheiro vai construir um projeto, existem as leis de acessibilidades, mas não é visto como algo benéfico, é visto como uma regra, como algo que tem que ser feito, e nem sempre é 100%. E também na questão de respeito, o banheiro da pessoa com deficiência, ele é maior, ele tem mais recursos, e eu, por exemplo, na cadeira de roda, não consigo usar um sanitário que não seja para pessoas com deficiência, mas as pessoas não respeitam. Então, vê lá ele livre, utilizam e se sentem no dever de falar que está certo. Então, eu já cheguei a me deparar com várias pessoas que falaram assim, não, mas esse banheiro está livre, era o único que estava livre. Eu usei e tá tudo bem, sabe? Não é errado. Então, assim, e aí eu tento mostrar, eu falo, olha, mas eu não consigo entrar no outro. Então, você consegue, você poderia estar usando o outro e eu não. Então, você está me impedindo de viver, do livre-arbítrio, né? De ir e vir. E é muito difícil das pessoas entenderem. Então, se o governo, que é o governo em si, não se preocupa com isso, como que eu cobro das pessoas comuns, né, da sociedade, esse respeito? Então, infelizmente, é bem difícil, mas eu volto no ponto de que eu lido isso como uma barreira, mas não vou olhar pelo lado ruim, não vou ficar em depressão porque eu não consegui entrar no banheiro. Dou lá um deboche para a pessoa, né? Porque, como eu disse no começo, eu sou bem debochada, então eu dou um deboche para ela e tento dessa forma mostrar para ela que está errado e que talvez nas próximas vezes ela se preocupe com isso e vida que segue, né? Vamos para a próxima. Aline, agora vamos falar a Aline Coaching, tá? A gente tem um monte de jovens aqui e a gente hoje tem muitas carreiras, a tecnologia veio, tem gente que olha para a tecnologia como um problema ou como uma competidora. Eu falo sempre o contrário. Na realidade, entenda a tecnologia como o seu suporte novo, como seu companheiro, como a sua ajuda, tá? Como coaching, eu queria que você falasse sobre isso também, porque eu acho muito importante esse lado teu falando disso, tá? Porque é importante ver a jovem falando disso, tá? Como uma pessoa idosa falando isso, porque, por exemplo, eu tô com 60 e eu adoro esse bichinho aqui que se chama computador. Assim, adoro um celular, etc. Fala um pouco pra gente disso e dá um incentivo para esses jovens que estão nos ouvindo, tá bom? Legal. Eu acho que a tecnologia, a internet, ela veio muito para ampliar mundo, ampliar visões, né? Porque você pode, de dentro da sua casa, consumir conteúdos que talvez você não teria acessibilidade em relação financeiramente. Então, existe hoje na internet diversos conteúdos bons, conteúdos agregadores, e que estão de fácil acesso, tanto em questão de acessibilidade, tanto em questão de você não precisar sair de casa, quanto na questão financeira. Então, eles são gratuitamente aqui disponíveis. E como coach, eu vejo isso como... porque o coach nada mais é que uma pessoa que está te ajudando a ser melhor de você mesmo.
O coach, ele não te ensina a ser uma pessoa diferente e também não te ensina a você mostrar algo que você não quer mostrar. É você sendo você. E a gente tem esse recurso de pesquisar o que você quiser para você ser o melhor de você de uma forma tão aberta, assim, é incrível. E a internet, ela ajudou muito até pessoas com deficiência que talvez tenham uma mobilidade muito mais difícil. Hoje, eu trabalho em home office, eu faço tudo do meu serviço dentro da minha casa, não preciso enfrentar, digamos assim, degraus, escadas. Eu tenho essa, como eu vou dizer, assim, eu tenho tudo nas minhas mãos, sabe? Podendo estar dentro de casa. E eu vejo que os jovens, eles pensam muito nisso como somente um bate-papo, somente como conhecer novas pessoas. E é legal conhecer novas pessoas nas redes, mas por que não crescer com elas, sabe? Aquele velho ditado, estejam com pessoas maiores que você para você estar num nível maior, né? Sempre procure o máximo. E como coach eu mostro muito isso, de mostrar para as pessoas em redes as coisas boas, as coisas de acréscimo em vida e que tá tudo bem a gente não gostar de uma coisa, gostar de outra, mas sempre buscar aquilo que a gente gosta de crescimento. Muito legal. Eu acho que você sabe que a internet é curtinha, a gente não pode fazer uma entrevista enorme porque ninguém assiste. Então eu queria te agradecer muito a participação, tá? Mais pra frente, quem sabe a gente conversa mais um pouco, se você topar. E a gente está aberto para tudo que você precisar, você sabe disso, eu já te falei, tá? E o Corona e você tá por aqui. Venham, cliquem, curtam. Se quiserem fazer perguntas, mandem, porque um próximo convidado eu mando para a Aline para ela poder contar na rede social dela. Às vezes ela responde para vocês, tá bom? Aline, vamos se despedindo, então, se você puder dar um salve aí pro pessoal. Não, eu quero agradecer primeiro, novamente, pelo convite. É muito bom estar aqui e poder falar abertamente, falar de coisas boas, assim como tantas das outras que você fala. E eu quero deixar essa mensagem de que, como eu gosto de me titular, né? Eu sou uma cadeirante debochada que motiva ou incomoda por aí. Então, sejam pessoas que motivem outras pessoas ou pelo menos incomodem de alguma forma positiva para que as pessoas ao seu redor sejam as melhores em si. Então, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz e estamos juntos para as próximas. Isso aí. E eu acho que assim, a gente vai finalizar exatamente com essa mensagem dela, tá? Quando a gente atente ao detalhe, às vezes quando a gente faz um deboche, a gente está querendo provocar mudanças, mudar o jeito de pensar das pessoas, tá? Não é simplesmente só uma caricatura ou uma brincadeira, é muito mais do que isso. Pare, pense e não faça de novo. É isso aí, certo? Então, obrigado por tudo e até a próxima. Valeu. Obrigada. Obrigado a você. Faz comigo é fora do normal, eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela pulsa. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem deslizando, que eu tô gostando. Aí ela me pede, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. As pessoas me perguntam como eu fiquei cadeirante. E eu não fiquei cadeirante, eu nasci cadeirante. Ou melhor, não, eu nasci com cadeira de rodas, né? Eu ganhei a cadeira de rodas com 5 anos de idade, quando eu já conseguia me mover mais e sair do carrinho de bebê e fui pra cadeira. Mas sim, a minha deficiência ela é congênita, eu nasci com a deficiência, se chama mielomeningocele, é uma má formação na coluna
que foi mesmo na geração. E é muito legal zoar sobre isso, sabe? Porque as pessoas simplesmente chegam e te perguntam: ai, mas o que aconteceu? O que você tem? E aí às vezes eu respondo: dívidas. Tenho muitas dívidas. E a pessoa fala: não, mas espera, não foi isso que eu perguntei. Falei: mas foi isso que eu entendi. Ou do tipo: ai, mas como você ficou assim na cadeira? Aí às vezes eu falo: ai, eu assaltei um banco e aí tipo não deu certo e eu fiquei cadeirante. Aí nem fiquei presa. Mas eu não sou a única que zoa assim não, viu? Tem um amigo meu que não tem uma perna e ele fala que foi um tubarão que comeu. Eu sei que nós somos um povo curioso. Eu também sou curiosa, né? Mas a gente também é debochado. E debochar sobre isso é muito legal. Vai, me ajuda a criar uma fanfic de por que eu tô na cadeira de rodas. Comenta aí nos comentários a fanfic que você diria pra esse tipo de pessoa que faz umas perguntinhas assim, meio sem noção.